Vamos para cima, a gente está na campanha 40 dias com propósito. Quem está firme aí? É bom demais, né? A gente está nessa jornada de 40 dias, examinando as Escrituras, examinando aquilo que Deus tem como propósito para a nossa vida, e não buscando inventar um propósito ou criar um propósito como muita gente faz aí no mundão afora, mas entender e examinar qual é o propósito de Deus para a nossa vida, essa jornada, esse tempo investido, esses 40 dias de investimento é para isso, entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Vamos relembrar o que a gente já viu aí? Primeira semana, primeiro propósito, você aprendeu que você foi criado para o prazer de Deus, você foi criado para agradar a Deus, e o nome disso é a adoração. Esse é o primeiro propósito da sua vida. Na segunda semana a gente aprendeu sobre o segundo propósito. Você foi criado para pertencer a uma família, para amar pessoas, relacionar com pessoas e estar junto da família. Esse é o propósito da comunhão. É isso. E hoje a gente vai falar sobre o terceiro propósito de Deus para a sua vida. Pode colocar lá a apresentação. E esse propósito ele está em muitas passagens da Bíblia, mas talvez a principal delas é Romanos 8:29. Desde o princípio de tudo, Deus já conhecia os seus escolhidos, Ele também os predestinou para que se tornassem semelhantes à imagem do seu Filho, de tal modo que seu Filho seja o primeiro entre muitos irmãos. Deus criou você para se tornar semelhante a Jesus. É para isso que você foi criado. Esse é o terceiro propósito da sua vida, ser semelhante a Deus, não ser um Deus, como muitos acham que são. Deus te criou para ser semelhante a Deus, no modo de pensar, no modo de falar, no modo de agir, no modo de tomar decisões, na sua escala de valores, naquilo que realmente importa. Deus criou você para ser semelhante a Jesus. Tem esse outro texto de Efésios 4:15, em vez disso, seguiremos com amor à verdade em todo o tempo, falando com verdade, tratando com verdade, vivendo em verdade, e assim nos tornaremos cada vez mais, e de todas as maneiras, semelhantes a Cristo, que é o cabeça do seu corpo, a igreja. Essa tradução aqui é da Nova Bíblia Viva. Nos tornemos cada vez mais, de todas as maneiras, semelhantes a Cristo. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Você foi criado para crescer, você foi criado para alcançar a maturidade. Bebês são muito bonitos, né? A coisa mais linda que tem é um bebezinho pequeno, né? O Levizinho ali, gorduchinho, coisa linda. Mas um bebê que não cresce é disfuncional. Um bebê que passam anos e ele continua bebê é algo doentio, não é normal. Deus criou você para crescer. Nós fomos criados para crescer na vida espiritual. Deus criou você para crescer, para adquirir a estatura de Cristo, para se tornar semelhante a Cristo. Esse é o objetivo, é um dos propósitos de Deus para a sua vida. Mas como amadurecemos e para onde olhamos para amadurecer? E essa é a grande questão da pregação de hoje. Olhe para Jesus. Para onde eu olho para amadurecer? Para onde eu olho o meu modelo de maturidade espiritual? Olhe para Jesus. E esse é o título da mensagem de hoje: criado para se tornar semelhante a Cristo. Você pode repetir isso comigo? Eu fui criado para me tornar semelhante a Cristo. Deus sonhou com isso. Ele diz a palavra que em Cristo nós vemos a vida humana na sua forma original. Deus sonhou isso para você. Cristo revela aquilo que Deus sonhou para o homem. A forma original que Deus sonhou para o homem está em Cristo. Então olhe para Ele e busque ser como Ele. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Esse é o terceiro propósito da sua vida. E é um processo. Se tornar semelhante a Cristo não é algo da noite para o dia. Se tornar semelhante a Cristo não é algo que aqui numa pregação apenas você vai receber. Se tornar semelhante a Cristo não é algo que você vai vir aqui na frente, dobrar os seus joelhos, erguer suas mãos e
tchau, Deus vai dar um Hadouken ali, um zap, e você vai se tornar semelhante a Cristo. Não é instantâneo, não é hot pocket, não é miojo. É um processo e dura uma vida toda. E o nome desse processo é discipulado. Discipulado é o propósito de Deus para as nossas vidas. É o terceiro propósito. E é um propósito para uma vida toda. É algo que você vai levar a construir a sua vida toda. Nós somos discípulos. Diga, eu sou um discípulo de Cristo. E o que o discípulo quer? Ele quer se tornar parecido com o seu mestre. O discípulo quer se tornar semelhante ao seu mestre. Como o mestre fala, como o mestre age, como o mestre pensa, como o mestre toma decisões. A escala de valores, as prioridades, a compaixão, o amor, a forma. Tudo. Deus te criou para isso, para se tornar semelhante ao seu mestre, a Jesus, a desenvolver o caráter de Jesus em você. Esse é o objetivo do discipulado, que o caráter de Cristo seja formado em nós, até que Cristo seja formado em nós, até que todos alcancemos a medida da estatura de Cristo. Esse é o objetivo do discipulado, esse é o objetivo de estarmos aqui todos os sábados, todos os domingos, a estarmos em GA, a estarmos participando do piquenique lá no lago, a tudo que você participa, a tudo que você faz, tudo que você está envolvido. O objetivo é esse, se tornar mais parecido com Cristo, mais parecido com Jesus, o caráter dele formado em você. E hoje a grande pergunta aqui dessa mensagem é como Deus faz isso. Pergunta aí, como Deus faz isso? Como que nós crescemos? Como que amadurecemos? Como crescemos espiritualmente? Como que Deus nos ajuda nesse processo de se tornar semelhante a Cristo? Algumas coisas são óbvias, não é? É óbvio que a gente cresce com a palavra. Se eu fosse responder de maneira óbvia para você, superficial, é isso, palavra. É a primeira coisa, claro, é óbvio isso, a gente precisa buscar a palavra, é por meio da palavra que nós crescemos, é buscando essa palavra, é mergulhando nela, é entendendo ela, é meditando nela, é se alimentando dela cada dia mais, todos os dias, profundamente, é coisa básica, é o básico, ser um cristão, estar mergulhado na palavra, amar a palavra, estar com ela debaixo dos braços, guardado no coração, pensando na mente, dia e noite, de manhã, ao dormir, ao acordar. Palavra, palavra, quanto mais palavra, mais parecido com Cristo. Essa é a primeira coisa, é óbvio. Andar com pessoas é a segunda coisa. Pessoas que estão no mesmo propósito. Por isso é tão importante você estar no GA. E se você não está no GA ainda, do UP, do FIRE, você precisa estar no GA. Quanta gente que nós ouvimos testemunhos. Cara, eu cheguei aqui, de repente comecei a caminhar com pessoas, e eu vi a maneira como elas falam, eu vi a maneira como elas se comportam, e eu comecei a copiar aquilo, a minha vida foi transformada. Estar com pessoas também faz você crescer. Oração, jejum. Quantas coisas que nós já de cara, cara, isso me torna mais parecido com Jesus. Mas eu quero ir mais fundo com você hoje. Eu quero nos fazer pensar em três coisas, alguns itens inesperados que Deus nos faz crescer e nos tornarmos semelhantes com Jesus. Em Romanos 8, 28, tem esse texto conhecidíssimo. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Diga isso, Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. É todas as coisas. Deus age em todas as coisas. É isso mesmo, Tiago? É isso mesmo, cara. Em todas as coisas. Naquela dificuldade que você passa, no problema financeiro que você está enfrentando, na doença que você está enfrentando, no problema que você está vivendo em casa, numa perda de emprego, Tiago? Sim. Eu bati o carro, Tiago? Sim. Meu relacionamento acabou? Sim. Eu estou doente? Estou acamado? Não estou bem? Sim. Em todas as coisas, Deus age para o seu bem. Deus age em todas as coisas. Isso não quer dizer que todas as coisas são boas. Tudo que acontece é bom? Não. Acontecem coisas ruins, e o mundo está cheio de coisas ruins, e acontece com você, acontece comigo coisas ruins, mas mesmo nas coisas ruins, Deus age em seu favor, Deus age para o seu bem, Deus toca em você e faz você crescer. Mas a grande questão é que
essas coisas não acontecem de maneira automática. Você vai passar por dificuldades, por problemas, por desilusões. E você não vai crescer de maneira automática. Se o seu coração não estiver preparado para entender e receber isso, o aprendizado, o crescimento, você vai passar uma vida inteira batendo a cabeça, sofrendo, sem obter o crescimento que está escondido nessas coisas. Entende o que eu estou falando? A primeira coisa é preparar o seu coração. Eu quero que você escute essa canção antes da gente avançar na mensagem. Um pedaço dessa música. Escute aí. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, oh. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. É isso. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Mas o seu coração precisa estar preparado, porque você vai passar por situações que você não vai entender aonde aquilo coopera para o seu bem. Aonde aquilo acrescenta algo na minha vida, Tiago? Você não sabe a situação que eu estou passando. Eu quero te contar sobre 3 coisas inesperadas que Deus usa na sua vida para te tornar semelhante a Cristo. Olhando para a vida do próprio Jesus, coisas que Ele viveu, afinal nós queremos nos tornar semelhantes a Ele, não é? Então nós precisamos olhar para a vida dele, o que ele viveu, o que ele passou. Para nos tornarmos como ele, nós precisamos passar por coisas semelhantes ao que ele passou. Cristo passou pelo Getsêmani, problema, dificuldade, dor. Cristo passou pelo deserto da tentação. E Cristo foi traspassado na cruz. E é sobre essas 3 coisas que eu quero falar com você. A primeira delas é que Deus usa problemas para nos ensinar a confiar nele. Deus usa problemas para nos ensinar a confiar nele. Você pode repetir isso? Deus usa problemas para nos ensinar a confiar nele. Eu falei 3 vezes para você gravar bem mesmo na sua mente. A Bíblia usa a palavra tribulação. Tribulação também aparece como provações. São situações designadas pelo próprio Deus para nos aproximar dele. Essas situações, esses problemas não têm o destino de nos ferir ou de nos causar mal, mas de nos ajudar. Se as coisas não vão muito bem na nossa vida, se a nossa fé não é exigida, o nosso caráter não é desafiado. Se está tudo bem, se está tudo confortável, está tudo dando certo, não tem dificuldade nenhuma, aonde está o crescimento? Nós crescemos em meio à dor, nós crescemos em meio a provações, em meio a dificuldades, em meio a negativas, em meio a problemas. Você é do tamanho dos problemas que você resolve, dos problemas que você enfrenta. Deus vai trazer na sua vida algumas coisas para mexer com você, para te fazer crescer. Isso é chamado de tribulação ou provação, mas Ele está interessado em formar o seu caráter. E como que Ele faz isso? Tem um texto em Romanos 5, 3-4, tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. É isso. Tribulação, problema, provação, produz perseverança, paciência, e a paciência
caráter. Um caráter aprovado por Deus. Preste atenção nisso, Deus está muito interessado na sua vida, mas Ele está mais interessado naquilo que você é, na pessoa do que você está se tornando, do que naquilo que você faz. Deus está mais interessado no seu caráter do que na sua carreira. Deus está mais preocupado com o seu caráter do que com o seu conforto. Essa é a grande verdade. A sua carreira você não vai levar para o céu, mas o seu caráter sim. Isso é eterno. Por isso que o alvo de Deus na sua vida, o alvo da sua vida deve ser o caráter, não sua profissão, não o seu conforto. Ter conforto não é algo ruim, e a gente vai ter sim algum conforto nessa vida, mas esse não pode ser o foco da nossa vida. A nossa vida não deve girar em torno de conforto, de patrimônio, de riquezas, de viagens, de colher algo nessa vida. Isso aqui não é o céu, a terra não é o céu. Você veio do céu, você acabou de cantar isso aqui. Aqui não é o seu lugar, então não se acostume muito aqui. Você não foi criado para o conforto, você foi criado para ter um caráter. Deus está mais preocupado com isso, com o seu caráter, do que o seu conforto. Porque esse é o alvo da sua vida. Se você continuar pensando em ter o céu aqui na terra, em ter conforto, e colocar todas as suas fichas e a sua vida numa carreira, na construção de um patrimônio, em ter uma vida confortável, você vai ficar desapontado. Você vai ficar frustrado, porque esse não é o objetivo da vida, você não vai chegar nesse lugar. Aqui na terra, o seu foco tem que ser desenvolver o seu caráter. Guarda uma coisa no seu coração: todo problema que acontece comigo tem um propósito. Você pode falar isso? Todo problema que acontece comigo tem um propósito. Mas como assim, Tiago? Tem problemas que eu causei na minha vida? Isso tem propósito? Tem problemas que vieram sobre mim fruto do meu comportamento? Como pode isso ter propósito? Tem problemas que pessoas causaram na minha vida, meus pais, meus familiares. Como pode isso ter propósito? Todas as coisas cooperam para o bem. O propósito de todo problema é tornar você mais semelhante a Cristo. O propósito de toda dificuldade que você enfrenta, independente se veio de Deus, se veio de alguém, ou se foi você mesmo que causou, é te tornar mais semelhante a Cristo. Esse é o propósito de todo problema. Não tenha medo de problema. Não tenha medo de encarar, de viver problemas. Por isso que o apóstolo Paulo disse: eu me glorio nas tribulações, nos problemas, porque ele sabia que qualquer tipo de problema está gerando caráter. Esse tem que ser o foco da sua vida, caráter. Qualquer problema que eu enfrento, caráter, estou crescendo. Não é buscar conforto, é buscar o caráter. Foque sua vida nisso. Vamos falar sobre Jesus. Você sabe que ele passou muitos problemas na sua vida. A palavra diz que ele foi experimentado em dores. Tem alguém aqui experimentado em dores? Eu acho que não, né? Você deve passar algum sofrimento, mas experimentado em dores foi o nosso Jesus. E o pior momento da vida dele foi aquele que antecedeu a crucificação. Na noite anterior à sua morte, ele sabia o que ia acontecer. E ele sofreu muito aquela noite. Imagina a ansiedade no coração de Jesus. Você imagina o peso na mente de Jesus, sabendo tudo que ia acontecer no próximo dia. Não tem noites que às vezes você perde o sono por coisas banais? Imagina Jesus na noite que antecedia a sua crucificação, o peso do mundo sobre ele. E ele foi até um lugar chamado Getsemane. E quando ele chega nesse lugar, diz o texto: Jesus e seus discípulos foram a um lugar chamado Getsemane. E Jesus lhes diz: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Veja, até mesmo Jesus, no seu momento de maior dor, ele chama os seus amigos mais íntimos para perto. Ele estava com pessoas. É por isso que você precisa estar aqui com pessoas. É por isso que você precisa estar no GA. E ele começou a sentir grande tristeza e aflição, e disse a eles: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando. Marcos 14, 32 a 33. Jesus disse: eu quase morro quando eu penso no que vai me acontecer amanhã.
É tão angustiante que me leva quase à morte só de pensar o que eu vou passar amanhã. E a palavra diz que ele suava sangue. O suor dele tinha sangue. Talvez você está numa condição como essa nessa noite. Talvez você está também sem forças. Você está com o sentimento de achando que não vai aguentar nem um dia mais. Ou talvez você já passou por isso. Cara, eu já cheguei nesse ponto, parece que eu não vou aguentar um dia mais dessa situação. O que nós precisamos aprender aqui, se nós queremos se tornar semelhantes a Jesus, é como Ele reage numa situação dessas. Como Jesus reage no Getsêmani, no ápice da dor, no ápice de um problema. Como o nosso Jesus, que é o nosso modelo de vida, como Ele reage. Eu quero reagir dessa forma. E a palavra diz, a oração que Ele faz: Pai, meu Pai, Tu podes fazer todas as coisas. Afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que Tu queres. E esse é o ponto. Esse é o primeiro ponto. Se você quer se tornar semelhante a Jesus, você precisa aprender a confiar nele completamente. Mesmo quando tudo vai mal, mesmo quando as coisas parecem terríveis, quando está tudo desmoronando ao seu redor, quando você está submerso, parece que não tem saída. Confie completamente em Deus. É isso que Jesus está ensinando. A minha vontade, Pai, era largar tudo agora aqui. Está muito pesado, eu estou suando sangue, a ansiedade me consome. Eu estou sofrendo, eu estou quase morrendo só de pensar no que eu vou passar. A minha vontade era falar: Pai, não dá. Acabou para mim. Mas eu sei que o Senhor sabe o que é melhor. E eu confio no Senhor, faz a tua vontade. Se você quer ser como Jesus, é dessa forma que você tem que reagir diante dos problemas. O verdadeiro teste da sua fé é esse: como você reage quando as coisas não vão bem? Como você reage em meio a problemas? Talvez você está passando por problemas pesadíssimos agora, por problemas que talvez você nunca enfrentou na vida. Talvez é o maior problema que você já viveu, você está vivendo hoje. Como você está reagindo diante disso? Como Jesus? Você está confiando em Deus completamente, que Ele vai usar isso para o seu bem? Que isso vai cooperar para o seu bem? Que Deus vai desenvolver o caráter dEle em você? Que Cristo vai ser formado em você? Eu quero dar algumas sugestões aqui para você enfrentar seus problemas e sair vitorioso deles. O primeiro é: mantenha um diário espiritual. Tenha um diário espiritual, tenha um caderno que você anota as coisas. Eu tenho um caderno desde a minha adolescência. Deus fala comigo, eu anoto coisas, palavras reveladas de Deus, entendimentos, situações onde Deus me dá saídas, discernimento, instrução, inspiração. E é tão bom pegar aquele caderno e eu olho coisas que eu escrevi há 20 anos atrás, que eu estou vivendo hoje, coisas que Deus me revelou lá e que hoje eu sei que estão na minha mente. Às vezes no aconselhamento Deus me traz à memória palavras que eu escrevi há muitos anos atrás. Tudo aquilo é um diário espiritual, é algo que gera alimento para enfrentar problemas. Não é um diário como as adolescentes fazem: querido diário, hoje eu fui na panificadora e vi um jovem lindo. Não é isso, é um diário espiritual. Não é para escrever banalidades do seu dia a dia, isso não tem importância nenhuma. Daqui a 10 anos ninguém vai querer ler isso. Mas agora você escrever inspirações que Deus te trouxe, aprendizados que você teve, revelações que Deus te deu, isso tem valor eterno. Isso sim, isso daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 40 anos vai estar lá intacto. É uma rocha, é algo sólido que você está construindo na sua vida. Olha lá em Êxodo 33:2, Moisés ia anotando os nomes dos lugares de onde partiam, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. A palavra é incrível, Deus estabelece memoriais. Moisés, onde ele passava, Betel, Moriá, Meribá, ele marcava aqui, Deus fez isso, em Meribá Deus fez aquilo, em Betel Deus falou aquele outro. Eram memoriais, eram marcos
coisas que Deus estava ensinando na vida dele. Guarde isso, faça isso também. Crie memoriais, anote. É importante, é um instrumento de Deus para clarear seus pensamentos, para fortalecer a sua vida. E a segunda coisa, para você passar, atravessar problemas e se tornar semelhante a Cristo lembre da recompensa. Olhe para a recompensa. Foque os olhos na recompensa. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos, isso que você está passando é momentâneo. Não é para sempre. O problema que você está enfrentando, que parece insolúvel, pesado, parece que você vai morrer, ele é momentâneo. E a palavra diz mais, é leve. É leve. O que Jesus passou foi pesado. Esses sofrimentozinhos, estão produzindo para nós uma glória eterna. Ei, é aqui que tem que estar os seus olhos, na glória eterna. Aquilo que está sendo gerado dentro de você, no problema que você está enfrentando, é uma glória eterna, é o caráter que está sendo formado. Essa glória eterna pesa muito mais do que você acumular todos os problemas da sua vida. É isso que a Bíblia está falando. Pegue todos os teus problemas, junte todos, até o final da vida. Aquilo que está sendo produzido em você pesa muito mais que todos eles. Amém? Amém? Pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus, dá um aplauso para Jesus aí. Escute essa canção. Vai valer a pena. Eu não sei o problema que você está passando, mas vai valer a pena. Escute esse pedaço dessa canção aí. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor. Feche seus olhos, preste atenção nessa letra. Ouça Deus falando com Isso você. me leva mais perto de ti, A sua dor te leva mais perto de Deus. mais perto dos teus caminhos. É isso. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Você pode cantar isso? Vai valer a pena? Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Amém. É isso, vai valer a pena. Eu não sei o tamanho do problema que você está enfrentando ou vai enfrentar, mas sempre lembre, vai valer a pena. Deus está trabalhando em todas as coisas para o bem daqueles que te amam. Ele está trabalhando em todas as coisas para o seu bem. Creia nisso e prepare o seu coração para isso, porque problemas vão vir. E não vai acontecer o crescimento de maneira automática, mas se o teu coração estiver preparado para enfrentar aquilo e entender que Deus vai transformar aquilo em bem, você vai crescer. Você vai crescer no Getsemane. Amém? E a segunda coisa que Deus usa para nós crescermos e nos tornarmos semelhantes a Cristo é a tentação. Deus usa a tentação para nos ensinar a obedecer. Você pode repetir isso? Deus usa a tentação para nos ensinar a obedecer. Ele usa a tentação, não é Ele quem envia a tentação. A palavra diz que Deus a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém. Deus não envia tentação para você. Quem faz isso é o diabo.
É ele que tenta, ele é o tentador, diz a palavra. Deus a ninguém tenta, mas ele usa a tentação para que você cresça. A palavra diz que as nossas tentações vêm dos nossos desejos, e esses desejos, quando eles são colocados em ação, o pecado é concebido, e o pecado concebido vem a morte. Tentação vem dos nossos desejos, que já estão na nossa carne. Mas o diabo sabe aquilo que você gosta, aquilo que faz você cair, aquilo que te atrai, aquilo que te seduz. E ele vai trazer um banquete ali à sua volta, ele vai fazer de todas as formas para que você seja tentado naquilo que é a sua fraqueza, para que você vá à derrota, para que você se afaste de Deus, para que você desobedeça a Deus. É o diabo, ele que é o tentador. Mas Deus usa isso para fazer você se tornar mais semelhante. Como, Tiago? Pergunte, como? Como que ele faz isso? Porque toda tentação, ela te dá a oportunidade de escolha. E é aí que você cresce. Toda tentação é uma oportunidade de escolha. Ou eu amo mais aquilo que sou tentado, ou eu amo mais a Deus. É isso. Então toda tentação, ou você escolhe amar aquilo que é objeto do seu desejo, ou amar mais a Deus. E quando você escolhe amar mais a Deus, você cresce espiritualmente. Você se torna mais semelhante a Jesus. É isso. Jesus passou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério. Para quê? Para ser tentado. Ele foi tentado, Jesus foi tentado. A palavra diz que ele foi tentado em tudo. Assim como você é tentado, ele foi experimentado na tentação. Mateus 4:1 diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E ali ele ficou 40 dias em jejum e foi tentado pelo diabo. Não é pecado ser tentado. Muitos confundem isso. Ah, Tiago, mas eu estou pensando tanta bobagem, cara, cada coisa que vem na minha cabeça, e o diabo quer fazer você se sentir mal com isso. Você está sendo tentado, mas tentação não é pecado. Cuide dos seus pensamentos, porque eles vão te levar a pecar. Martinho Lutero tem uma frase que é clássica. Ele dizia que você não pode impedir um passarinho de fazer cocô na sua cabeça, mas você pode impedir ele de fazer um ninho. Martinho Lutero disse isso, e é verdade. Um dia eu estava indo para a escola e eu lembro que eu passei embaixo de uma árvore e de repente levei uma carimbada aqui. Tive que voltar para casa, ainda bem que estava 2 quadras de casa, voltei, troquei a camiseta. Você não tem como impedir isso, né? Naquele exato momento ali, os astros se juntam e pá, né? Agora o passarinho vinha aqui sentar, trazer um galinho, traz mais outro, vai trazendo, vai montando, isso aí você pode impedir, não é verdade? A tentação é a mesma coisa. Às vezes vai vir um pensamento, vai vir uma vontade de olhar, vai vir uma vontade de fazer. Se você não praticar, se você não entregar ao seu desejo, o pecado não foi concebido. Guarde isso. Jesus foi tentado, o diabo foi lá e ficou tentando ele, falando coisas. E ele foi tentado ainda mais do que nós. O diabo ofereceu tudo para ele. O diabo levou ele para conhecer os reinos do mundo. Falou, você pode ter tudo isso aqui, somente se prostrado, me adorares. E o que Jesus falou? Saia daqui, Satanás. As Escrituras ordenam, adore somente ao Senhor Deus, obedeça somente a Ele. E o diabo foi embora. Aqui é a questão. A tentação sempre vai testar se você ama mais a Deus ou a tentação que lhe é apresentada. É isso. Somente ao seu Deus adore. Obedeça somente a Ele. A tentação sempre é essa questão. Você ama mais aquilo que é objeto do seu desejo ou a Deus? Eu amo mais esse relacionamento errado ou a Deus? Eu amo mais a pornografia ou a Deus? Eu amo mais a masturbação ou a Deus? Eu amo mais ter um relacionamento incompatível, ficar sem compromisso, que eu sei que desagrada a Deus, ou amo a Deus? É sempre uma questão de escolha. Eu amo falar mal dos outros ou a Deus? A tentação sempre é uma oportunidade de escolha. E quando você escolhe o que é correto, você cresce. Uma outra coisa que o diabo lança sobre as pessoas é:
você não sabe como que eu sou tentado nessa área, é muito difícil. Para mim, essa questão da pornografia, essa questão da masturbação é muito forte. Eu sei que não tem jeito, é só quando eu casar. Isso é uma mentira do diabo. A palavra diz que todos temos as mesmas tentações. Você é tentado assim como eu sou tentado. Elas não são comuns. O diabo implanta isso na sua mente de que é algo mais forte para você. Como é que você vai vencer isso? É fazendo a escolha correta, tomando a decisão. Se você coloca aqui, não, quando eu casar vou resolver esse problema. Não vai. Esse problema você precisa resolver agora. Eu sofro tentações. Minha mãe sofre tentações. Meu avô sofre tentações. Tentação é algo que vai te acompanhar a vida inteira, meu amigo, minha amiga. Nunca vai acabar. É uma questão de decisão. Vai estar sempre ao seu lado. É você que resolve isso agora ou nunca. Vai passar 40 anos, 60 anos e a tentação continua ali ao seu redor. Como vencer isso? 2 coisas. Mantenha o foco em bons pensamentos. Filipenses 4:8. Quando vem aquilo na sua mente, começa aqui na mente, né? Quando vem aquele pensamento, aquele desejo miserável do inferno, você vai pensar o quê? Filipenses 4:8. Grave esse versículo. Se você não decorou nada, decore esse versículo. Firme seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, bom e direito. A hora que vem a tentação, você já começa a falar: Senhor, eu firmo meus pensamentos naquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é direito. Em outras traduções, eu firmo a minha mente naquilo que é bom, que é justo, que é honesto, aquilo que é íntegro, aquilo que vem do alto. Grava isso, independente da versão. Aqui está na versão da Bíblia Viva. E começa a falar isso. A hora que vem aquele pensamento, você já fala isso, você já pensa nisso. Firme os seus pensamentos nisso, mantenha seu foco nisso. A segunda coisa é, consiga um parceiro espiritual. Isso é importante, é por isso que você precisa estar no GA. Andar com gente que está vencendo nas mesmas áreas que você tem luta. Você precisa ter alguém que você pode mandar uma mensagem, que você pode pedir oração, alguém que você possa contar como um parceiro de oração, alguém que vai te ajudar, alguém que já venceu nessa área ou está vencendo. Não vai também andar com alguém que você vai mandar mensagem, o cara, ih, rapaz, isso aí eu caí também, já desisti disso aí, né? Pega um parceiro espiritual que vai te ajudar, que vai te fortalecer. Eclesiastes 4, 9 e 10, é melhor ter um amigo do que estar sozinho. Se você cair, seu amigo pode ajudá-lo. Tenha um parceiro espiritual. E a terceira coisa inesperada, que Deus usa para nos tornar mais semelhantes a Cristo, é Deus usa as ofensas para nos ensinar a perdoar. Você pode repetir isso? Deus usa as ofensas para nos ensinar a perdoar. Sim. Sim. É isso. Já passou pelo Getsemane, já passou pelo deserto, e agora a gente chega na cruz. O que são ofensas, né? Provações são designadas por Deus. Tentações são designadas pelo diabo. E ofensas são designadas por pessoas. Pessoas que vão te ferir. Pessoas vão ferir você ao longo da sua caminhada. Você também vai ferir pessoas. A questão é como você lida com isso. A questão é como você reage a isso. Como você lida com essas feridas? Lidar com essas feridas sem retaliação, sem revidar, assim como Cristo fez, é sem dúvida o passo mais difícil, mas mais importante no seu crescimento para se tornar semelhante a Cristo. Acredito que aqui a gente chega no ponto mais difícil. A gente já falou de problemas, já falou de tentações, agora lidar com ofensas é algo tão difícil para nós. Mas se nós queremos nos tornar semelhantes a Cristo, nós precisamos observar como Cristo lidava, como ele lida, como ele lidou com ofensas, como ele lida com julgamentos, com críticas. E lá na cruz, em Mateus 17, 37 a 44, a palavra diz que os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam. Os líderes judeus também caçoavam dele, até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam.
E se você pega ali toda aquela cena que antecede o julgamento de Cristo, ele foi muito insultado. Ele foi muito menosprezado, subjugado, ele foi elevado ao menor lugar, à escória, aquilo que a posição mais baixa que qualquer homem pode chegar. Colocaram um saco na cabeça dele, acusaram ele, batiam nele, xingavam ele, cuspiam nele. E ele ficou quieto, calado. E quando ele estava lá na cruz, Lucas 23, 34, ele vê aquela situação, e até mesmo aquele que estava ao seu lado ali, crucificado, um dos ladrões também zombava dele, caçoava dele. E ele olha para todos, e qual é a reação dele? Pai, perdoa essa gente. Perdoa, Senhor, eles não sabem o que eles estão fazendo. Se você quer se tornar semelhante a Jesus, se nós queremos nos tornar semelhantes a Ele, precisamos aprender a reagir a ofensas como Ele. 1 Pedro 2:23 diz que quando insultado, Jesus, quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Quieto, como uma ovelha muda, diz a palavra. Como uma ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Aquele que tinha todo o poder, ele tinha todo o poder para mandar os anjos virem ali, acabar com tudo. Ele tinha todo o poder para destruir tudo, fazer aqueles homens virarem pó, queimar tudo com fogo, acabar com aquele sofrimento dele. Mas ele ficou quieto. Ele abriu mão dos seus direitos. Ele abriu mão do direito que ele tinha como Deus. Ele absorveu a dor, ele superou aquilo. Ele respondeu todo aquele mal que estavam lhe fazendo com o bem. Foi assim que ele reagiu. Se você quer se tornar semelhante a Cristo, você precisa aprender a fazer o mesmo. Na vida você vai ser atingido, a verdade é que todos vamos ser atingidos por ofensas, cedo ou tarde. Se você quer crescer como Jesus, você vai passar também por isso, por ofensas. Não há como aprender a perdoar sem nunca ter sido ferido. Você vai aprender a perdoar de verdade o dia que você for ferido. Então, quando você for ferido, é uma oportunidade de perdão verdadeiro que Deus está te dando, uma oportunidade de se tornar mais semelhante a Ele. Talvez você está passando por uma ofensa grave na sua vida, talvez existem ofensas no seu coração, existem amarguras com relação a pessoas. Mas entenda que todas as coisas cooperam para o seu bem, mas depende do seu coração, depende da sua resposta, depende da sua intenção, depende do seu entendimento. Se você escolher reagir como Jesus, você vai crescer, você vai superar essa ofensa, se tornar mais parecido com Ele. Duas coisas para você lidar com ofensas. A primeira é: lembre que Jesus já te perdoou. Lembrar que Jesus já me perdoou. Lembrar que eu também erro. Lembrar que eu também falho muito. Lembrar que eu também machuco pessoas, às vezes com palavras, com atitudes, me faz liberar perdão. Efésios 4:32: e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. É por isso que Jesus lá no Pai Nosso, Ele ensina a orarmos: Pai, assim como tenho perdoado, me perdoa. Ele está nos ensinando algo aqui. Eu sou perdoado assim como eu perdoo, eu preciso perdoar para ser perdoado. Então libera isso, lembra que Ele já te perdoou. E libera perdão, seja para quem for que estiver no seu coração aí agora, seja a ofensa que for, de pai, de mãe, de amigo, de amiga, de histórias antigas. Libera perdão. Se livra dessa ofensa. E a segunda coisa para lidar com ofensas é lembrar que Deus está no controle. Gênesis 50, história lá de José. Você conhece essa história? Ele foi vendido pelos seus irmãos, foi jogado num poço, depois vendido como escravo. Lá como escravo ele foi jogado no fundo de uma prisão e passou muito tempo ali. Ele poderia estar com o coração amargurado, ofendido.
Mas o que acontece lá no final da história, quando seus irmãos o encontram? Gênesis 50 e 20. Olha, vocês planejaram mal contra mim, irmãos, mas Deus o tornou esse mal em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Isso é perdão. Isso é saber que Deus está no controle de todas as situações. Isso é saber, Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o meu bem. Olha, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus usou esse mal para bem. Aquilo que vocês pensaram fazer mal lá no passado, me jogar no poço, Deus pegou isso e me usou para ir adiante de vocês e tornou isso em bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Os irmãos poderiam chegar diante dele, ele olhar para eles e falar: seus jaguaredo, seus sem vergonha, vocês me fizeram comer o pão que o diabo amassou. Passei anos aqui, sofrendo, dormindo no meio dos ratos. Não, coração livre, ele reagiu como Jesus. Deus me mandou na frente de vocês, ele sabia que Deus estava no controle de tudo. Isso é maturidade espiritual. Isso é maturidade espiritual, gente. Esse é o nível top da maturidade espiritual. É um nível que homens, mulheres de 40, 60, 80 anos não chegam. A maturidade não vem com a idade apenas. Muitas vezes a idade chega antes. Tem muita gente velha e não é madura. Maturidade espiritual, você pode ser novo, mas já tem maturidade espiritual. Se você fizer aquelas coisas básicas que eu falei no início, e se você entender que tudo coopera para o seu bem, se você entender isso aqui hoje, e começar a olhar de maneira diferente as coisas na sua vida, os problemas, as tentações, as ofensas, você vai se tornar semelhante a Cristo. E esse é o propósito de Deus para você. Quem quer se tornar semelhante a Cristo aí? Fala, eu quero, e bate palma para Jesus. Eu quero. Eu também quero. Eu quero Jesus. Eu quero me tornar parecido com Cristo. Esse é o terceiro propósito de Deus para a sua vida. Eu preciso te dizer, se você realmente quer, você vai passar pelo Getsemane, você vai passar pelo deserto e você vai passar por ofensas. É isso? Romanos 8:17. Enfrentemos exatamente o que Cristo enfrenta. Se enfrentamos tempos difíceis com Ele, então certamente enfrentaremos tempos agradáveis. Que tradução maravilhosa, né? Essa tradução da mensagem. Bíblia, a mensagem. Enfrentemos exatamente o que Cristo enfrenta. Se enfrentamos tempos difíceis com Ele, então certamente enfrentaremos tempos agradáveis com Ele. É isso, para ser como Jesus. Nós vamos ter que passar pelo Getsemane, entender que cada problema na sua vida, o relacionamento que não deu certo, o carro que bateu, a família que está com problema, a doença, a enfermidade, o ente querido que morreu, tudo, o Getsemane da sua vida vai te transformar mais parecido com Jesus. É entender que lá no deserto, onde você é tentado, onde parece que a presença de Deus não está, parece que Ele não está presente, Deus vai te ensinar a obedecer. Deus vai te ensinar a amar, a escolher a coisa certa. É entender que lá na cruz, onde você está sendo moído, onde tem injúria, tem mentira a respeito da sua vida, tem ofensas a respeito da sua vida, mas o seu coração, você está em paz, você está quieto. O justo juiz fará justiça. Eu não preciso brigar, eu não preciso me defender, eu não preciso de advogados aqui, porque Deus é meu advogado, Ele me defende. Quando você entende isso, Getsemane, deserto e cruz, você vai se tornar semelhante a Jesus. Você está no caminho, vai durar uma vida toda, porque o discipulado é uma vida toda, é uma jornada da vida toda. O dia que estiver pronto, Jesus leva. Você vai passar por isso. Filipenses 2:5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a nossa atitude a mesma de Cristo Jesus. Seja a nossa escolha a mesma de Cristo Jesus. Seja a nossa reação a mesma de Cristo Jesus. Seja os nossos valores o mesmo de Cristo Jesus. Seja as nossas palavras, seja os nossos pensamentos os mesmos de Cristo Jesus. Amém? Curva a sua cabeça. Quero orar por você.
Pai, a vida tem muito mais sentido quando nós compreendemos que o principal não é a nossa profissão, não é a nossa carreira, não é o nosso conforto, não são as coisas aqui dessa terra, mas sim o nosso caráter, sim o nosso crescimento, para nos tornarmos semelhantes a Jesus. Isso é o que importa, isso é o que tem valor. Então nos ajuda, Senhor, a cada um de nós, a usar a nossa vida para essa finalidade, a passarmos pelas situações, lembrando de que tudo coopera para o bem, Pai. O Getsemane, o deserto, a cruz, os problemas, as tentações, as ofensas, Senhor, que nós possamos nos tornar mais semelhantes a Jesus. Eu quero que você repita algumas palavras, que você ore junto comigo essa oração. Querido Deus, eu quero desenvolver o meu caráter, eu quero me tornar quem o Senhor quer que eu seja. Obrigado pelo exemplo de Jesus. Eu quero ser mais como Jesus em meu modo de pensar, de sentir e de agir. Se isso significa atravessar períodos de problemas, então eu digo, eu quero a sua vontade em minha vida. Se isso significa atravessar o deserto da tentação, por favor, me dê forças para fazer as escolhas corretas. Se isso significa suportar ofensas de outras pessoas, então me ensine a perdoar como tu tens me perdoado. Em nome de Jesus, amém. Eu também quero orar por você que talvez ainda não fez uma declaração de entrega a Jesus. Talvez você nunca orou entregando a sua vida completamente, abrindo seu coração para que Cristo entre e faça morada. E eu quero te dar a oportunidade de fazer essa oração agora, aí onde você está mesmo. Talvez você nunca se entregou completamente, não abriu ainda a sua vida para Jesus entrar e fazer morada. Eu quero que você repita essa oração comigo. Ore assim: Senhor Jesus, eu não posso viver como o Senhor se eu não te conhecer. Eu quero te conhecer hoje, eu quero te conhecer agora, até onde eu entendo. Eu quero pedir que o Senhor entre na minha vida e no meu coração e faça morada. Eu abro meu coração a Ti e a Ti entrego a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Amém.